E você sabe o que é ser de esquerda? Sabe como o esquerdista pensa? Sabe quais valores ela defende? Sabe a origem do termo? Então assista o nosso vídeo para você saber essas respostas. Solta a batida aí, compadre! Tchum, tchá, tchá, tchico, tchá, tchico, tchum. Hoje no nosso vídeo eu vou explicar para vocês o que é ser esquerda, né? E hoje vocês estão percebendo que temos uma configuração especial. Temos luzes coloridas ao nosso controlezinho, ó. Podemos criar um ambiente, né, de acordo com o tema. E já que nós estamos falando sobre a esquerda hoje, eu estou de vermelho e também o nosso fundo está em vermelho. Então vamos lá. A primeira problemática que eu queria tratar com vocês é sobre a origem do termo esquerda. E para a gente entender essa nomenclatura, é importante a gente voltar lá na Revolução Francesa de 1789, para a gente lembrar da divisão do parlamento francês na época do início da Revolução Francesa, onde de um lado a gente tinha os jacobinos e de outro lado os girondinos. Os girondinos, que vai ser a futura direita, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. E agora a gente vai se ater à lógica dos jacobinos, que ficava sentado à esquerda do parlamento. E é exatamente por isso que a gente tem essa concepção do que é ser esquerda. Mas obviamente ser de esquerda não é só um local que você está sentado, mas também os valores que essas pessoas defendiam lá desde o final do século XVIII. Lá no século XVIII também vai surgir uma corrente histórica chamada Iluminismo, onde a gente vai ter alguns filósofos que vão defender alguns conceitos, dentre eles os 3 lemas que vão influenciar a Revolução Francesa. Os lemas de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, para a gente entender o surgimento do conceito do que é a esquerda, é importantíssimo a gente entender que essas pessoas que vão se transformar em esquerda defendiam um valor essencial, que era o valor da igualdade. Então o esquerdista sempre vai defender a questão da igualdade social. Então já é um valor importantíssimo para a gente perceber os valores que são defendidos pela esquerda. Bem, eu queria destacar com vocês aqui alguns pontos importantes dentro dos valores defendidos pela esquerda. O primeiro valor fundamental que eu queria destacar com vocês é o valor da justiça social. Então, dentro dessa perspectiva da justiça social, vai se destacar muito a distribuição de terra e também a distribuição de renda, onde o Estado vai ser o grande responsável por acabar com a desigualdade social em qualquer sociedade existente. Agora, nesse sentido, o esquerdista vai sempre dizer que existe uma exploração em relação aos mais pobres. E como que a gente vai conseguir acabar com essa exploração dos mais pobres? Através dos direitos sociais. Se a gente fosse pensar na realidade de hoje, imagine o que está acontecendo hoje no Brasil. Quais são os valores que o esquerdista ele sempre vai dizer? Que nós temos que preservar os direitos dos trabalhadores, os direitos dos mais pobres de estudar, como por exemplo as cotas raciais, as cotas sociais nas universidades. Se a gente fizer um breve histórico sobre o século XX no Brasil, a gente vai perceber que lá nas 3 primeiras décadas, muitos movimentos de esquerda, principalmente o movimento operário, vai defender o direito do trabalhador no sentido de uma legislação trabalhista. E isso ainda vai reverberar na sociedade atualmente. Caralho, reverberar, né? A bicha é inteligente, né, velho? Pra quem não sabe, reverberar é aquilo que vai ter reflexão na sociedade até o dia de hoje. Você pode citar na redação do Enem e fala que o pessoal vai falar, porra, é inteligente, viado. Outro conceito importantíssimo, outro valor importantíssimo defendido pela esquerda é a questão da coletividade. Essa grande preocupação com o coletivo e uma não preocupação com o indivíduo, né? Onde na perspectiva esquerdista, né, principalmente baseado na lógica do socialismo, existe uma perspectiva aí muito fundamental do coletivo. Então, nesse sentido, a coletividade ela deve sobrepor a um indivíduo. Como pela perspectiva da esquerda a gente vai conseguir gerir o Estado? Vamos pensar na questão da gestão dos recursos públicos. A esquerda vai defender a questão da criação de impostos, principalmente daqueles que são mais ricos, né? Muito se debate hoje sobre a taxação das grandes fortunas, por exemplo, porque através da taxação das pessoas mais ricas, que o Estado vai conseguir gerar uma distribuição de renda. Pode ser através da garantia de saúde de qualidade, transporte de qualidade, uma educação de qualidade para as pessoas que não têm condições de pagar do seu próprio bolso. Então, de acordo com a perspectiva de quem é de esquerda, quem vai ser o grande responsável por fazer isso tudo? É o Estado.
Então, se você tiver pouco conhecimento sobre o que é esquerda ou o que é direita, uma questão aqui já é fundamental. A característica mais importante de um esquerdista é a defesa do papel do Estado. Ou seja, quanto maior o Estado, melhor vai ser essa distribuição de renda. Ou seja, o Estado ele é o grande responsável por resolver os problemas sociais. Se a gente for pensar, por exemplo, na história brasileira no século XX e até um pouco no século XXI, essa concepção do Estado vai ser tão forte que a gente vai ter alguns governantes que vão desenvolver a lógica do nacional desenvolvimentismo, ou seja, é a concepção do Estado como o empresário, né? Ou seja, criando empresas estatais para que essas empresas consigam gerir a economia em alguns setores, como por exemplo o setor de petróleo, como no Brasil a gente tem a Petrobras, como o setor de energia, como a Eletrobras, como a indústria de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional. Enquanto maior e mais forte esse Estado, melhor ele vai conseguir fazer distribuição de renda para acabar com a desigualdade social. Essa é a grande questão que a esquerda defende, ou seja, o fim da desigualdade social. Então, para a gente encerrar nosso vídeo, eu queria fazer aqui o último quadro que eu vou chamar de Polemizando. Eu quero pegar três polêmicas, né? Três questões que são discutidas na sociedade e mostrar como que um esquerdista pensaria sobre cada problemática dessa. A primeira pergunta é: por que existe criminalidade? Um esquerdista vai dizer que a criminalidade existe porque existe uma grande desigualdade social e que, portanto, não existem oportunidades iguais para todos. Então, exatamente por isso vai existir a criminalidade. Outra problemática importante é: qual que é a importância dos sindicatos? Um esquerdista vai dizer que o sindicato é fundamental para preservar os interesses dos trabalhadores nesse processo das lutas dos seus direitos. E por último, eu queria fazer a problemática que hoje no debate político brasileiro está muito frequente, que é sobre o porte de armas. Podemos ter como cidadão porte de arma? O esquerdista vai dizer que não, porque o porte de armas pode gerar perigo para a vida de outras pessoas que não têm armas. Então deixa aqui nos comentários, né, a sua opinião sobre se a esquerda tá certa, se a esquerda tá errada, se você achou que eu sou de esquerda ou se você achou que eu não sou de esquerda. Eu tô tentando o máximo possível não ser parcial nesse vídeo, para que você entenda exatamente os valores defendidos pela esquerda, como também vou fazer no próximo vídeo, que vai ser na semana que vem, sobre o que é direita. E o nosso ambiente, inclusive, vai mudar de cor. Eu vou estar com outra camisa que é associada a quem é de direita. Então deixa nos comentários aqui pra gente debater sobre isso e se inscreva no canal. Então, ó, um beijo do futuro ex-gordo. Tchau, fui! E você sabe quais cursos tem história como específica? Na UERJ a gente tem Administração, Arquitetura, Ciências Econômicas, Direito, Jornalismo, Relações Públicas e todos os outros cursos que estão aqui, ó. Já na PUC a gente tem o pessoal de Arquitetura e Urbanismo, o pessoal de Comunicação Social de uma maneira geral, além de Direito e Relações Internacionais, além de todos esses cursos que estão passando aqui, ó. E se você precisa de um acompanhamento de perto, individual, de um profissional da área, você está falando com o cara. Eu vou passar aqui as notas do pessoal que fez aula particular comigo em 2016 e 2017. Então, se você quer aprofundar o conhecimento para tirar notas maiores, como esse pessoal aqui que está listado, você pode me chamar no WhatsApp, porque a gente tem grupos pequenos, poucas pessoas, no máximo 10 alunos. E para maiores informações você pode me chamar aqui no WhatsApp, ó. Meu número está aqui, você pode mandar mensagem que eu te esclareço todas as informações.